Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Vamos usar o chat aí para que vocês possam me confirmar que estão ouvindo bem. Aproveitando aí nesses nossos momentos iniciais, que vocês possam colocar aí a cidade, o estado que vocês são. Sejam todos bem-vindos a essa semana, mais essa semana de interação aqui no VetCamp. Nós fizemos aí na semana passada uma semana de lives e essa semana, então, com essas aulas exclusivas aqui, né? Então, exclusivas para vocês que estavam lá no grupo e é uma satisfação receber todos vocês. Tem algumas pessoas ainda entrando, estamos no horário aí, 20 horas, então seja bem-vinda Ana Carolina Ribeiro, Brooks. Brooks é o sobrenome? Como que é o seu nome, Brooks? Carol Junqueira, Érica Gomes, Everton, Fernanda Salles, Francisco Gonzalez, João Borges, Larissa Almeida, Rafael Teles, Juan. Alguns nomes aqui bem conhecidos. João já esteve comigo na imersão passada. Juan esteve na primeira imersão do VetCamp, que são os cursos presenciais, módulos de fêmea e módulo de macho. Então, pessoal aí para interagir. Ana Carolina Pará de Minas, Minas Gerais. Fernanda Salles, Porto Firme, Minas Gerais. Brooks, que é Bruno Marques, de Córrego de Bom Jesus. Então, sejam bem-vindos. Hoje é nosso primeiro dia, então, desse encontro. E a proposta desses encontros são encontros bem focados, encontros direcionados aí para o tema, que nesse primeiro encontro são técnicas de colheita de sêmen. Eu considero esse um tema importantíssimo, porque nas biotecnologias a gente começa pela colheita de sêmen. Então, o que parece simples, nós temos que conhecer que existem várias técnicas, existe uma técnica tradicional, mas existem outras possibilidades a depender da necessidade, de uma patologia, um animal que tem alguma afecção peniana, um animal que tem algum problema de libido. Só estou aceitando o pessoal aqui. Então, existem várias técnicas e que nós precisamos conhecer para que aí nós possamos aplicar a melhor técnica para os casos específicos necessários. Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Eu vou solicitar aqui, por favor, que nós permaneçamos com o microfone fechado nesse primeiro momento, né? Depois da apresentação, eu vou abrir para as perguntas, os questionamentos, e a ideia é que a gente possa interagir mesmo, e aí sim, quem quiser, abre o microfone, então coloca no chat. Pessoal que está entrando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu solicitei que, para que a gente possa interagir um pouquinho e que a gente possa se conhecer, que coloquem aí a cidade, o estado que está vindo. Os nomes geralmente já tem, né? Mas se alguém entrar com, às vezes fica como desconhecido porque não tem a marcação do nome, quiser colocar o nome, é bem interessante. Para que a partir daí a gente possa interagir. Douglas Jimenez levantou a mão. Você quer falar alguma coisa logo de início? Douglas, você clicou errado ou quer falar alguma coisa já logo de início? Se não, beleza.
Vocês já me conhecem, me chamo Rodrigo Adonis. Minha formação... Não, sem problema, Douglas, sem problema. Eu me chamo Rodrigo Adonis, minha formação foi em Medicina Veterinária na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Passei minha faculdade, toda a minha trajetória aí estagiando em reprodução e ficava naquela, para onde que eu vou, qual vai ser o próximo passo. E me dediquei e fui fazer um estágio em Botucatu e por lá fiquei na residência e fiz residência em reprodução e obstetrícia em grandes e pequenos animais, porque essa é a característica da residência lá de Botucatu. Semana em grandes, semana em pequenos. Depois fiquei para o mestrado lá em biotecnologia animal, com foco em reprodução animal, e aí principalmente direcionada à andrologia. E depois do mestrado eu retornei, era uma oportunidade de um concurso na Universidade Federal da Bahia para professor substituto, voltei como professor substituto, acabou meu contrato, segui para as faculdades particulares, e iniciei meu doutorado e finalizei meu doutorado no ano passado, em meio aí o início da pandemia, começando a fechar as coisas, mas eu ainda consegui defender presencialmente e continuo como docente. Fui coordenador de curso, hoje permaneço como docente, e o VetCamp, ele é minha válvula de escape para poder compartilhar conhecimento, interagir com alunos, vivenciar momentos práticos, e isso é muito bacana para mim. Estou vendo muitos nomes conhecidos de ex-alunos, colegas, sejam todos bem-vindos. Tiago Carneiro, seja bem-vindo, meu amigo, uma satisfação te receber. Nós vamos dar início, porque essa foi a proposta, que a gente possa interagir. Meu objetivo aqui, nesse nosso encontro, não é cansar vocês, mas é de uma maneira focada, direcionada, nós possamos apresentar as técnicas de colheita de sêmen, que é o tema desse nosso encontro. Essa semana começa com hoje, com técnicas de colheita de sêmen. Amanhã nós teremos colheita de espermatozoides da cauda do epidídimo, e na terça-feira nós vamos falar sobre criopreservação de espermatozoides e crioinjúrias. Temas direcionados à biotecnologia do sêmen de garanhão, e é algo que eu gosto, que eu me empolgo, que eu trabalho, e é uma satisfação poder compartilhar esse momento com vocês. Eu vou projetar aqui, nesse momento, eu solicito àqueles que entraram depois que a gente permaneça com os áudios fechados, o chat vai permanecer aberto para vocês, e aí, a partir do momento que eu apresentar, a gente depois abre para perguntas e interage, porque meu objetivo é esse mesmo, que eu possa interagir com vocês. Eu vou fazer a projeção e nós vamos avançando aí. Eu estou com outro aparelho, então eu estou vendo que compartilhou tudo, beleza. Eu estou com o chat também aberto, caso vocês queiram interagir, já ir colocando as perguntas durante a apresentação, eu consigo ler as perguntas no chat, e isso vai facilitar bastante. Então, vamos avançar. O tema de hoje é técnicas de colheita de sêmen em garanhões. Apesar de ser um tema básico, existem vários detalhes que nós precisamos estar atentos, e não existe uma única técnica. Existe uma técnica tradicional e existem outras técnicas que eu vou utilizar em determinadas ocasiões, diante de
principalmente de patologias, e eu preciso ter conhecimento para que eu possa utilizar da melhor forma. Então, eu tenho alguns vídeos para apresentar para vocês, eles são um pouco pesados, mas eu vou apresentando aí, espero que todos consigam ver. Esse vídeo ele é bem interessante e eu coloquei ele aqui propositalmente porque ele vai mostrar várias fases dessa colheita de sêmen e vários comportamentos também. Esse garanhão é um garanhão que foi até homenageado no livro do professor Papa, que é o livro de reprodução de garanhões, que é o Astuto, um cavalo que ele homenageou porque ele considerava lá como quase um filho, passou muitos anos com ele e contribuindo para pesquisas, né? Um ponto principal que nós vemos logo de cara, a necessidade de lavagem do pênis, lavagem da fossa da glande, lavagem principalmente da glande, para que eu não leve contaminantes para esse sêmen, para que eu não leve contaminantes para dentro da vagina artificial. E existe até um experimento de lá de Botucatu, uma pesquisa, comparando a lavagem do sêmen e colheita sem lavagem do sêmen. E observou-se que o nível de contaminação, o nível de população bacteriana, ele é grande sem a lavagem e pode ser uma fonte de contaminação desse espermatozoide, desse sêmen, e depois também um carreamento aí para dentro do trato genital feminino. Uma coisa interessante, observem esse comportamento entre macho e fêmea, né, e a postura desse condutor, né. Veja que eles vão interagindo ali, meio que mordiscando. Isso é interessante porque os garanhões, eles têm preferência, é algo que acaba a gente não discutindo tanto, mas os garanhões, eles têm preferência. Preferência por coloração de pelagem, preferência pelo biotipo, por animal. Então, o garanhão, a espécie equina de um modo geral, nós temos que considerar o indivíduo. E como indivíduo, ele também exerce essa questão de preferência. E essa era uma fêmea que esse garanhão não era muito chegado. E é interessante que ele não gostava muito da mãe e com a filha ele era tranquilo, ele ia bem. Mas apesar de ele não ter muita, não é a preferência dele, essa fêmea estava no cio, então excitava esse garanhão, esse animal conseguia chegar à ereção e conseguia chegar à cópula. Esse senhor aqui é justamente o professor Frederico Ozana Papa, que foi meu orientador de mestrado e que eu tenho um grande apreço e é o autor do livro mais recente, né, mais atual, de 2020, que é o livro Reprodução de Garanhões. Então, veja também a postura desse condutor, né? Ele dá espaço, ele não fica dando tranco no cabresto, ele deixa o animal expressar seu comportamento, afinal, existe um cortejo aí para que o animal consiga chegar à ereção, que o animal se estimule, para que o animal, então, seja direcionado ao manequim. Esse animal é um animal treinado, então ele vai subir no manequim. Nós podemos utilizar manequim ou utilizar fêmea como manequim, como eu vou mostrar também em um outro vídeo. Se nós formos utilizar manequim, esse animal precisa de um treinamento. Esse animal precisa ser treinado antes de entrar numa estação, então ele precisa ser direcionado a manequim, precisa ter fêmea no cio, expressando esse comportamento de cio para que libere feromônio, para que esse animal consiga, então, ser direcionado ao manequim. Essa imagem, esse vídeo, ele tem um corte, ele começa com o mesmo, né, mas ele vai ser direcionado, então, para o manequim. Veja a proteção aqui do manequim, o piso emborrachado, para que esse animal não escorregue, para que esse animal não tenha nenhum problema. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui.
esse cidadão que aparece aí, né, eu com a vagina artificial ali preparada. Um ponto importante, deixa eu fazer uma pausa aqui na colheita de sêmen também, que nós precisamos estar atento, e dois pontos são principais na preparação da vagina artificial: pressão e temperatura. E esse é um ponto que ele é interessante, né? Porque apesar de nós sabermos aí que a temperatura, nós temos que preparar uma vagina artificial em torno de 45 graus, não elevar tanto essa temperatura e que tem que ter uma pressão que seja suficiente para a entrada do pênis, mas que também não impeça essa penetração total. Cada profissional acaba colocando um costume, determinando uma determinada temperatura, uma determinada pressão, e esse é um ponto que, às vezes, eu chegando numa propriedade sem conhecer, às vezes, o animal, e não consigo, às vezes, efetuar a colheita de sêmen. E esse é um ponto importante, porque às vezes eu tenho que regular a temperatura, eu tenho que regular a pressão, para que isso ocorra. Muitas vezes era para ter ali uma temperatura em torno de 45 e o profissional acostuma colocar em 50 graus, uma temperatura mais elevada, e o animal acaba acostumando. Nós estamos falando de um animal que ele é sistemático, um animal que acostuma com o mesmo tratador, o mesmo profissional coletando, o mesmo lado de coleta, mesma temperatura, mesma pressão, e com isso nós temos que ficar atento a esses pontos. Érica, tem o pessoal tentando entrar, mas não está conseguindo. Érica, eu não sei o motivo, a sala ela não está cheia, ela comporta pessoas. Eu estou aceitando as pessoas que estão entrando e o link foi enviado lá no grupo. Eu não sei se é alguma dificuldade individual. Vamos seguindo aí, mas assim, a princípio por aqui está tudo normal, tá bom? Não tem ninguém ficando de fora e todos que estão acessando e solicitando, eu estou dando o acesso. Então, nós estamos falando de um animal que ele é sistemático e eu preciso acostumar ele, eu preciso colocar um padrão e efetuar sempre da mesma forma, o mesmo modo de efetuar a colheita. Esse garanhão ele é um garanhão treinado, então ele decide, né, os garanhões treinados no manequim, ele decide o momento que ele já se sente. Às vezes a gente dá uma direcionada, vê que ele está já em ereção e a gente acaba direcionando, mas geralmente o animal decide o momento de ir para o manequim, uma vez que ele já está treinado, e assim como o salto na égua, ele que toma essa decisão no manequim também. Então, esse animal ele vai virar para o manequim, vai ser direcionado, vai efetuar o salto, e aí começa, então, também os momentos e as etapas desse processo de simulação, como cópula, né? Introdução do pênis na vagina artificial. O garanhão, diferentemente de outros animais domésticos, ele faz movimentos de penetração, existe uma fricção do pênis na vagina artificial, até que ele executa a última introdução e aí ejaculação, que é o momento que ele está no ápice, que tem uma ereção total e que tem o entumecimento da glande, que popularmente fala que enchapelou, né? Tem um entumecimento da glande. Aqui um vídeo já no momento que ele vai para o salto. Ele saltou, nós desviamos o pênis, introduzimos na vagina artificial, e a partir do momento que introduziu na vagina artificial, temperatura e pressão, esse animal começa a fazer movimentos, então, de penetração do pênis na vagina. Nós temos que
prestar atenção de sempre introduzir a vagina toda, o máximo no pênis do garanhão, e ele começa então a fazer movimentos até que ele chega ao ápice, tem um entumecimento da glande e aí então a ejaculação. No momento que ele vai ejacular, nós temos que ficar atento às características. Quais características determinam o momento da ejaculação? Contração da musculatura perineal, movimento de cauda, então esse movimento de cauda em bandeira, para cima e para baixo. Alguns animais fazem sapateamento nesse momento da ejaculação, e se eu estiver com a mão na base do pênis, e com o dedo ali na região ventral, nesse momento, então, eu consigo sentir os jatos passando. E aí é interessante que mais na frente nós vamos falar sobre esses jatos, né? O garanhão, ele ejacula frações e ocorre devido a essas contrações que ocorrem nas glândulas e também na uretra, ele vai ejaculando em jatos. Existe uma variação, mas existe então uma média em torno de 7 a 8 jatos de sêmen nesse momento da ejaculação. Por que eu falo assim com tanta precisão, 7 a 8 jatos? Porque nós fizemos um estudo, quando eu apresentar, nós vamos falar sobre colheita fracionada de sêmen, e nós tínhamos que contar quantos jatos esses animais eles ejaculavam. Tinha animais que ejaculavam mais, animais que ejaculavam menos, mas na média era em torno de 7 a 8 jatos de ejaculação. Se eu for coletar em égua em estação, eu tenho que tomar cuidado de sempre prender os membros dessa fêmea. Então, se é uma propriedade, e se eu executo isso com frequência, eu monto esse colar, coloco então uma peia nos dois lados para que esse animal não dê um coice no garanhão. Esse caso aqui ele é bem interessante porque é um garanhão jovem, nunca tinha coletado em vagina artificial, e ele ejacula assim até no momento despretensioso, ó, a cauda, ó, o sapateamento. Então, esse movimento de cauda, sapateamento, um animal que nunca tinha ejaculado em vagina artificial, um animal jovem, e que de primeira conseguiu executar a coleta. Então, quando a gente fala assim de colheita com vagina artificial, é um tanto de paciência, cuidado também, né? Paciência, cuidado e conhecimento desse processo, né? Já ir com a vagina na temperatura e pressão adequada, sem movimentos bruscos, e esse animal, então, ele consegue ejacular. Nem todos os animais são tão fáceis assim quanto esse, não? Ele vai ejacular, ó, último movimento de cauda, sapateamento, ó, então é o momento que ele está ejaculando. Nem todos os animais são fáceis assim como esse, mas nós temos que ter paciência e cuidado para executar, então, essa colheita. Essa é a colheita tradicional. Se eu tiver que destacar algumas coisas quanto a essa colheita, o primeiro ponto é: os animais, os equinos, eles são sistemáticos. Então, sempre colete pelo mesmo lado, sob a mesma pressão e temperatura na vagina artificial. Se possível, o mesmo condutor tá puxando esse animal. No mesmo ambiente, se possível, no mesmo ambiente. E aí, nós temos que considerar outros pontos. Se eu for coletar com égua, mesmo que eu colete manequim, se eu for expor esse garanhão a uma égua, eu tenho que lembrar que ele tem preferências de pelagem, comportamento, então ele pode gostar de uma égua e de outra não, e isso é super normal. Outro ponto é que nós temos que estar atento ao comportamento do garanhão. O garanhão, ele faz a cópula, ele se aproxima da fêmea e até o momento da ejaculação ele passa por fases.
uma fase de exposição à fêmea, onde vai ter cortejo, ele vai fazer reflexo de fleme, ele vai cheirar a urina, às vezes dar uma mordiscada ali no flanco nos membros da fêmea, porque ele está testando essa fêmea, se ele pode realizar o salto, se ela realmente está receptiva. E eu não posso interferir nesse momento. Eu já vi condutores desses garanhões, no momento que o animal vai realizar o flame, ocorre um tranco. O que nós estamos dizendo nesse momento? Que não é para o animal fazer isso, mas só que aí o animal ele fica meio doido, né? Peraí, como é que eles querem que eu salte na fêmea, eu estou vendo uma fêmea no cio e ele está me dando tranco que não é para eu fazer, então nós temos que tomar cuidado para não querer algo e estar executando, interferindo no comportamento desse animal de outra forma. Tem uma pergunta de Érica que é o seguinte: como identificar a preferência dele? Ele não dá esses sinais? Como identificar a preferência? Só submetendo esse animal à presença de uma fêmea. Nós não vamos conseguir identificar de outra forma. Nós vamos ter que passar esse garanhão, essa fêmea próximo desse garanhão, submeter à exposição, e aí, quando submeter, nós vamos analisar o comportamento. É interessante que aqui tem muitos estudantes, apesar de ter profissionais aqui também, mas a maioria é estudantes, nós temos que ser mais observadores. Eu acho que esse é outro ponto fundamental. Nós precisamos estar mais atentos aos comportamentos do animal, o comportamento da fêmea, o comportamento do macho, e diante desse comportamento nós vamos conhecer o animal. Nós precisamos conhecer o animal que nós estamos lidando. E quando nós falamos de garanhão, principalmente, mais do que todos os animais, garanhão, nós temos que conhecer esse animal, conhecer o animal que eu estou lidando. Ele é um animal um comportamento mais quente, ou esse animal ele é mais lento para a coleta? Esse animal ele tem preferências ou não? Esse animal ejacula rápido ou não? Esse animal, em um salto, eu consigo já obter o sêmen? Porque o ideal é o seguinte: submeter a fêmea, ele entrou em ereção, fez o cortejo, ereção, fez um salto no manequim ou na égua e eu consegui coletar o sêmen. Animal que salta, não consegue ejacular, desce, salta, não consegue ejacular, desce, salta mais uma vez, o que acontece? Isso aumenta a quantidade de plasma, esse animal, isso interfere muito nas biotecnologias, porque se eu tenho muito plasma seminal, a depender da biotecnologia que eu vou utilizar, se eu vou refrigerar, se eu vou congelar, eu vou ter interferência no processo. E eu vou ter que retirar esse plasma, ou por filtração, ou por centrifugação, e todos esses processos acabam interferindo. A centrifugação, esse movimento que joga o espermatozoide contra a parede de um tubo, causa lesão. Lesões que às vezes não são tão graves, consigo obter um sêmen de boa qualidade, mas existem pequenas lesões devido a esse choque contra a parede e que eu preciso estar atento. Então, essas são algumas dicas aí, espero que tenha esclarecido, Érica. Outro método de colheita é a colheita fracionada. Esse método de colheita ele já tem um objetivo. Um dos principais objetivos para a colheita fracionada são animais que estão passando por uma patologia chamada vesiculite seminal. É um animal que tem uma infecção da glândula vesicular e que, devido a essa infecção, produz uma secreção purulenta que contamina meu ejaculado, e aí eu não consigo, então, aplicar biotecnologia se eu tenho pus, tenho neutrófilo, contaminando todo o meu ejaculado. Porém, tem algo a mais, né? Nas pesquisas, eu participei da equipe, mas esse foi uma tese primeiro uma dissertação de mestrado, depois uma tese de doutorado, que gerou um artigo que eu vou apresentar para vocês, publicado ano passado, e que mesmo a colheita fracionada, ela já nos indicou que a fração rica, ela pode ter características
melhores desse espermatozoide frente às outras frações. Então, apesar de ela ter um direcionamento específico para resolver um problema de uma patologia, ela, a depender do animal, ela pode ser uma estratégia de retirada de uma quantidade maior de plasma ou uma busca de uma fração rica de espermatozoides com uma qualidade melhor. Eu vou apresentar a técnica para vocês e nós vamos discutir. A técnica, para a execução da técnica, ela necessita de uma vagina diferente, de uma vagina um pouco menor. Quando nós estávamos fazendo a pesquisa, o principal autor é Sidney, né, foi a dissertação de mestrado dele, mas existia uma equipe formada por mim, formada por Luiz Fernando, um amigo que também está aqui, Bertini também acabou ajudando bastante, todos baianos, a gente estava lá em Botucatu. Nós fizemos pesquisas de várias formas, porque a literatura apresentava algumas possibilidades de fracionamento. Fracionamento com vagina aberta, totalmente aberta, coletando em frascos, mas acabou que a melhor estratégia e a melhor dinâmica e a forma de acondicionamento melhor foi desta forma, uma vagina menor, com uma mucosa também de látex, porém a mucosa plástica, ela era elaborada um pouco manual, né? Quase um artesão aí. Nós pegávamos a seladora e nós selávamos aqui a lateral, fazíamos o corte em forma de funil e selávamos o fundo. Então, essa mucosa plástica da vagina tradicional, ela é aberta dos dois lados. Essa vagina, já para colheita fracionada, ela é selada nessa extremidade menor aqui, para que o sêmen ele possa ser acondicionado nessa porção. E para fracionar as porções, aí, os jatos, é utilizado uma pinça hemostática com uma tripa de mico, para que possa proteger e não venha esmagar esse saco e eu possa perder o sêmen. Essa é a imagem real, está até no artigo, uma vagina artificial elaborada especificamente para isso, mucosa de látex, depois uma mucosa de plástico em forma de funil, e aqui no fundo, então, fica a porção onde vai ser executado o fracionamento com as pinças, 2 pinças, fracionando em 3 porções. Aqui é a mucosa plástica que nós fazíamos a selagem com uma seladora de saco de biscoito, de panificação, então uma seladora muito simples. Esses tempos atrás eu estava vendo o custo, era coisa de R$300 uma seladora dessa. É ligada à eletricidade, então ela esquenta as beiradas e a gente selava quando abaixava. Aqui é uma comparação entre as 2 vaginas e uma comparação de tamanho. A vagina tradicional, modelo Botucatu, ela tem 42 centímetros. A vagina para a colheita fracionada, ela tem aí 11 centímetros a menos, então 31 centímetros, e justamente essa quantidade menor de tubo rígido é para possibilitar a visualização desse funil e o fracionamento nessa porção. Então, aqui está um vídeo, aqui era um garanhão que ele era bem quente, né? Ele fazia um único salto e ele saía logo. Então, era uma equipe tradicional, né? A colheita mais tradicional, fracionada de 3, sendo que um fica na vagina artificial e 2 vão executar as frações. Aqui está o líquido pré-seminal, e quem está coletando, que nessa ocasião era eu, ficava com a mão na uretra e eu ia dizendo os jatos. 1, 2, 3, 4, ia contando. Então, a primeira fração era os 2 primeiros jatos, a segunda, o terceiro e quarto, e a última, o quinto em diante. Tem animais que ejaculam 7 jatos, 8 jatos, 9 jatos, tinha animal que chegava a ejacular 11 jatos. Então, a partir do quinto, tudo é a última fração. Então,
Quem estava com a mão na base do pênis iria contando e 2 ficavam nas pinças. Existe uma forma, se a gente for falar alternativa, né, para essa colheita, que daria para coletar em 2 pessoas. Como seria essa forma alternativa? Seria a possibilidade de um ficar coletando e outro colocar apenas uma pinça, porque, na realidade, a fração que nos interessa é a fração rica, composta dos 2 primeiros hiatos. Porém, essa é uma alternativa que a gente pode pensar em diminuir o tamanho da equipe. Mas o estudo é feito com 3 frações, uma equipe composta de 3 pessoas. E aí, então, fracionamento de 3 porções, que nós vamos ver aí como fazer essa filtragem desse material e depois a análise computadorizada, e nós vamos visualizar a concentração dessas frações. Então, nós vamos cortando ali, é quase um saquinho de geladinho, né? A gente vai cortando ali com uma tesoura e vai liberando. Então, essa é a primeira fração, a fração rica, corto o saquinho, a segunda fração, uma fração pobre, e uma última fração, que é uma fração basicamente composta de gel e conteúdo aí da vesícula seminal. Uma coisa importante que nós precisamos conhecer é de anatomia e fisiologia. E o processo de ejaculação ele é composto da seguinte forma: nós temos que lembrar que sêmen é a união de espermatozoide mais líquido seminal advindo das glândulas anexas, acessórias, que é composto das bulbas uretrais, próstata e glândula vesicular. A primeira fração é uma fração rica, que pode ter contribuição das bulbas uretrais e um pouquinho da próstata. A segunda fração, que é uma fração pobre, ela praticamente não tem muito espermatozoide, é mais o que fica na uretra, e aí tem uma grande contribuição de material da próstata. E a última fração, ela é basicamente composta da contribuição do líquido seminal das glândulas vesiculares. E o gel, então, vem por último. Se eu estou diante de uma patologia chamada vesiculite seminal, uma infecção, uma alteração da glândula vesicular, então é a última fração que vai estar comprometida. E aí, então, faz-se a filtragem com filtro de nylon, como a gente faz normalmente. O líquido pré-seminal, apesar de a gente achar que não tem espermatozoide, ele pode ter alguns espermatozoides aí esparsos, soltos nesse líquido. A fração rica, essa é onde está localizada a contribuição espermática, os espermatozoides, e que é a primeira fração, os 2 primeiros hiatos. A fração 1B, que é a fração pobre, são os espermatozoides que sobram na uretra e aí já começa a ter um pouco de contribuição maior do líquido seminal. E a última fração, ela é basicamente composta dos líquidos da glândula vesicular, e aí os espermatozoides que sobram, que foi carreado, que ficou ali na uretra e que foi carreado só. Ele não veio do epidídimo, não foi uma contribuição da cauda do epidídimo. Aqui é uma outra coleta, para que a gente possa compreender aí. Então, introduz a vagina, nós vamos ver aqui que não tem mais aquela parede da vagina artificial barrando a glande. E aí nós vamos contando, quando o animal ejacula, a gente também faz a liberação da água para que ele não tracione aí, como se fosse um rodo e retire os espermatozoides, o sêmen de dentro, e eu perca esse ejaculado. Aqui é uma outra colheita. Então, introduz-se ali, ó, a minha mão está ali embaixo. Para essa colheita, eu tenho que colocar a mão na base para que eu possa identificar os jatos e fazer a contagem. Veja que a glande está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou contando, então,
os 2 primeiros na primeira, terceira e quarta, e acima de 5 está na última fração. Então, veja que aqui tem um pouco de pus, né, da glândula vesicular. Nós vamos ver uma imagem aí, mas antes de mostrar essa imagem, eu quero mostrar esses dados, né? Esses dados eles são interessantes, que são dados aí da dissertação de mestrado de Sidney. Se nós observarmos, ele fez da seguinte forma: fração FA é a fração rica, FB a segunda fração pobre, e FC é a última fração, a terceira fração, praticamente de glândulas vesiculares. Um pouquinho de espermatozoide fica preso nesse material. E FE, o que ele fez? Ele misturou porções alíquotas das 3 frações e juntou em uma como se fosse fração ejaculado. E nós avaliamos, então, aqui a motilidade total, o segundo, motilidade progressiva, e aqui são rápidos, que são os espermatozoides que têm movimento retilíneo progressivo, são os espermatozoides com movimentos rápidos, que são os que nos interessam, que têm maior potencial de fertilização. E se nós observarmos, o verde, que é a primeira fração, ele obteve resultados maior do que uma fração ejaculado, composto do ejaculado total. Assim como a motilidade progressiva foi maior e os rápidos também foi maior que o ejaculado total. Então, isso pode nos indicar que a colheita fracionada pode ser também uma estratégia para a biotecnologia, uma vez que ela tem uma fração rica e já selecionada ali, excluindo o líquido seminal, e com uma qualidade espermática um pouco melhor. Não é tão grande a diferença, mas nós vemos que a fração rica, ela teve melhores resultados. Teve melhores resultados também quando esse sêmen ele foi refrigerado a 5 graus por 24 horas. Nós vemos aqui a fração rica com uma melhor qualidade em relação às outras frações e a fração ejaculada. E também um resultado melhor quando o sêmen foi congelado e descongelado e avaliado após a descongelação. Então, isso pode nos indicar uma qualidade um pouco melhor da fração rica em relação à fração total ejaculada. Também foi avaliada a membrana plasmática e acrossomal íntegra, a integridade da membrana, a peroxidação lipídica, a produção de radicais livres e aqui as CASPs, que estão relacionadas com degradação do DNA. O que nos interessa principalmente é a integridade de membranas. Nós vemos que também a fração 1 ela teve uma maior porcentagem de integridade em relação às outras, principalmente em relação à fração ejaculada. Não foi tão diferente, mas ela teve esteve um pouco melhor, essa membrana mais protegida. Isso também ocorreu no sêmen refrigerado a 5 graus por 24 horas. Então, esses resultados, eles são interessantes, muito interessantes. E a principal função dessa técnica de colheita é que eu possa trabalhar com sêmen que, quando o animal ejacula, vem presença de pus, por exemplo, nesse caso do meio aqui, que eu não poderia aplicar biotecnologia, eu não iria pegar um sêmen desse e refrigerar ou congelar, porque ele tem pus, tem neutrófilo, tem bactéria, e eu também não iria inseminar uma fêmea, porque eu poderia estar, além de, possivelmente, né, a gente tem que falar possivelmente, porque assim, a natureza nos surpreende, né? Mas não obteria prenhez e também eu poderia causar uma endometrite, porque eu estou jogando bactéria dentro do útero. Então, um outro ponto a se destacar é que o tratamento de vesiculite, ele é muito complicado. Quando eu passei meu tempo de mestrado, de residência, mestrado, eu acompanhei vários experimentos e tratamento de vesiculite com endoscopia.
Então, passava ali uma uretroscopia, né, o endoscópio pela uretra, chegava na vesícula, adentrava a vesícula e fazia lavagem e tratamento com antibiótico terapia local. Primeiro, a dificuldade de equipamento, né? Todo mundo que tem um uretroscópio. Não é todo profissional que tem um uretroscópio que é capacitado para fazer uma lavagem da vesícula seminal. E terceiro, a recidiva ela era assim quase certeza. Tratava o animal e depois de um tempo desenvolvia a vesiculite novamente. E aí, como é que a gente faz? Se o animal for um grande campeão, o que eu faço para manejar esse animal e continuar congelando, refrigerando sêmen, aproveitando o sêmen desse animal? Eu posso realizar uma colheita fracionada e, paralelamente, ir buscando um tratamento da vesiculite. Mas tem como eu aproveitar esses espermatozoides, mesmo esse animal estando nessa condição, uma vez que o artigo que eu vou mostrar de Sidney provou que a colheita fracionada impede a migração de neutrófilos e bactérias, contaminação dessa fração rica. Então, essa fração rica ela pode ser utilizada para refrigeração, congelação e inseminação de fêmeas. Veja esse caso aqui, né? Dá para ver o pus, dá para ver, parece que a gente está vendo a consistência, né, desse pus, né? Como se a gente pegasse nele, né? É uma quantidade de pus armazenado. Então, veja, ó, uma fração rica, onde estão localizados os espermatozoides, uma fração, a segunda fração, que a gente já pode considerar uma fração pobre, e uma fração da vesícula seminal. Olha a quantidade de pus acumulada aqui. Ó. Quando a gente cortou e foi liberando, parece menino pequeno, né? Catarrento. Mas é essa a consistência mesmo desse material purulento. E quando se a gente juntar, né, olha a consistência que fica, dá para a gente ver os grumos. Então, esse material iria se perder se eu faço uma colheita convencional. Porém, com uma colheita fracionada, não. Eu retiro a fração rica e consigo refrigerar, congelar, inseminar a fêmea e obter bons resultados. Aqui são as frações, né? Fração rica, a pré-ejaculado, fração rica, fração pobre e vesícula seminal. E esse é o trabalho, o artigo, que eu vou até encaminhar no grupo, para todos vocês terem acesso, que é aqui, ó, a possibilidade da colheita fracionada resgatar a fertilidade de garanhões com vesiculite seminal, e eu faço parte aí da equipe desse trabalho. Sidney é o autor, né, foi o trabalho de dissertação e doutorado dele. Essa é uma imagem do artigo e ela é bem interessante, né? É aquela imagem das frações, e o que nós vemos aqui, uma análise de concentração e uma análise também de presença de neutrófilos. O que essa pesquisa conseguiu comprovar? Que a fração rica, ela tem a maior concentração de espermatozoides, que é onde compõe esse ejaculado aí, fração dos jatos 1 e 2, não tem presença de neutrófilo, não teve presença de bactéria, e esse material ele pode ser utilizado na refrigeração, na congelação, e fêmeas foram submetidas à inseminação e foi obtido prenhez, mesmo esse animal estando com vesiculite seminal, porque não passou bactéria, não passou neutrófilo e conseguiu obter um ejaculado rico de espermatozoides. A fração 2 e a fração 3 já houve presença de neutrófilo na lâmina e quando feita a cultura, obteve-se contaminação bacteriana. Então, esse é um dado muito interessante, algo que dá para ser usado na prática do dia a dia do médico veterinário, algo barato que dá para a gente utilizar enquanto a gente busca um tratamento desse animal com vesiculite. Animais com vesiculite têm aumentado, assim, talvez tenha aumentado o diagnóstico, né? Hoje a gente já conhece mais essa patologia, o que antes não se falava tanto, e nós precisamos estar atento no campo, e se nós não sabemos executar, nós temos que, no mínimo, saber que existe e saber quem executa,
quem pode contribuir para que a gente possa dar opções a um determinado criador, para que ele possa continuar obtendo ali o que ele espera, que são prenheses, produtos do animal, venda de sêmen, e nós precisamos estar atentos. Então, colheita fracionada é a segunda técnica de colheita, e a outra técnica que nós vamos abordar é a colheita em estação. Veja que nós já falamos de duas, nós vamos para a terceira, colheita em estação. A colheita em estação, ela é direcionada para animais que têm alguma patologia de aprumo, que teve uma lesão, animal que tem problemas neurológicos, e aí eu vou mostrar aqui um caso interessante. Esse animal, um animal que eu fui atender, e esse animal ele teve EPM, e foi um atendimento até nós utilizamos para aula, foi interessante discutir esse caso com os alunos e demonstrar, apesar de nós não termos obtido tanto sucesso assim, porque nós não evoluímos com a colheita em estação e, infelizmente, depois de um tempo, esse animal veio a óbito. Eu vou mostrar, veja que ó, essa coleta foi a primeira vez que nós coletamos. Então, ela tem um foco específico, direcionado. Um animal que tem problema de aprumo, um animal que tem problema neurológico, um animal que tem problema de coluna, que sente dor ao salto, pode ser utilizado como recurso uma colheita em estação. O animal não vai subir em fêmea, não vai subir em manequim, ele vai ser coletado em estação. Agora, veja o comportamento desse animal diante da primeira tentativa de colheita de sêmen dele. É um animal que, a primeira vez ao ser abordado, ele achou tudo estranho, né? Tudo muito estranho. Essa pessoa do meu lado, pegando no meu pênis, eu estou meio cambaleando aqui, ó, o comportamento dele, né? Ele tinha umas ataxias, e nós temos que tomar cuidado, porque essa abordagem, o animal pode dar coice, o animal pode ser arredio nesse momento, é tudo estranho. Peraí, apesar de a gente submeter sempre, alguém com o áudio aberto aí, Naya Girardi, por favor, feche o áudio, por favor. Muito obrigado, viu? É tudo muito estranho, né? Então, nós temos que ter paciência, mais uma vez, saber fazer essa abordagem, tomar cuidado para não tomar um coice. E aqui ele já permitiu a introdução da vagina. Nós temos que ir lateralmente, introduz a vagina, ele tenta fazer movimento, veja que ele é bem atáxico, né? Devido a todo o problema neurológico que ele tinha. E com isso uma dificuldade grande, né, de iniciar esse animal a colheita em estação. O animal que ele tinha, ele ficava muito instável, ele tentou fazer movimento, se acostumou um pouco com a vagina, mas nós não conseguimos ter sucesso. E aí nós temos que tomar cuidado e ter em mente assim que esse é um trabalho que pode ser mais rápido ou lento e que vai exigir paciência, cuidado, conhecimento, mas esta é uma possibilidade de colheita de sêmen direcionada a animais diante dessas patologias, problemas neurológicos, ortopédicos, problemas de coluna, e aí pode ser um recurso para que nós continuemos obtendo material genético, mantendo um banco de germoplasma, congelando e colocando à disposição no mercado um material genético de um animal que às vezes é importante de uma raça e por agora está idoso, ter se lesionado, foi um atleta que se lesionou durante a vida, e nós, como técnicos, nós vamos ter que achar a melhor estratégia, a técnica mais adequada para esse animal. A última técnica de colheita nós discutimos hoje é a indução farmacológica da ejaculação. Esse daqui também
Agora, já o direcionamento para essa colheita são animais que têm problemas de libido, de ereção, problemas, distúrbios ejaculatórios, ou até mesmo no extremo do extremo, um animal que teve lesão peniana e às vezes foi feita até mesmo uma penectomia, e sendo um animal de uma genética importante, ainda tem solução para ele. Se nós lembrarmos da fisiologia, da anatomofisiologia, o animal ele precisa desse estímulo na glande onde estão os receptores para que ele consiga ejacular. Se esse animal perdeu a glande, ele perdeu todo o estímulo, então ele não vai conseguir ejacular, mesmo que permaneça com uma porção do pênis. Então, a forma de obter ejaculado desse animal, uma das formas, né, é a indução farmacológica da ejaculação. De onde surgiu, né, essa técnica e de onde evoluiu? Né? Evoluiu de uma medicação, de um antidepressivo chamado imipramina. E a observação ela foi feita em homens que tomavam imipramina e tinham ejaculação espontânea. Eles tomavam e durante a noite, de manhã, observavam que eles tinham ejaculado. E daí, então, começou-se a observar que tinha algo ali envolvendo esses pacientes. E chegou, então, à conclusão que a imipramina estava induzindo ejaculação, e aí a medicina veterinária e a andrologia equina se utilizou muito desse conhecimento e partiu daí, então, desse início. Porém, foi se evoluindo outros fármacos, foi sendo utilizado com o conhecimento da farmacologia e da fisiologia, foi se estudando outros fármacos. E se pensou, então, a imipramina, qual é o caminho? Né? A imipramina, o que ela faz? Ela aumenta a liberação de noradrenalina e a noradrenalina estimula os receptores alfa-adrenérgicos. Então, o que se pensou? Se ele estimula os receptores alfa-adrenérgicos, e aí eu conhecendo a fisiologia do processo de ejaculação, eu vou me lembrar lá que eu preciso desse estímulo para a ejaculação, e se eu administrar os próprios fármacos alfa-adrenérgicos, e eu ir direto na estimulação do receptor, e daí, então, observou-se que, eu tenho outras possibilidades, eu tenho a xilazina, que é alfa-adrenérgico, eu tenho a detomidina, que é alfa-adrenérgico, se eu utilizar ela, será que eu tenho resultado? E aí a pesquisa foi avançando daí. E evoluiu-se mais ainda. E se eu associar um estímulo a receptor, para que eu tenha ejaculação, eu também preciso de contração de musculatura. E se eu utilizar agentes equibólicos como prostaglandina F2-alfa, ocitocina, será que eu vou ter aí uma potencialização desse processo? Então, partindo desse conhecimento, para encurtar um pouco, né, eu me comprometi com vocês de não cansá-los, para encurtar o último protocolo estudado pelo pessoal lá em Botucatu, principalmente a autora aí, que foi tema de dissertação dela e também um pouco agora no doutorado, e ela vem discutindo bastante isso, que é Thaís Cavaleiro, mas também lá do grupo do professor Papa. O último protocolo que foi estudado era uma associação da imipramina como estimulador inicial, associado à detomidina, que é um alfa-adrenérgico, mais ocitocina. E obteve-se, então, resultados muito interessantes de animais que não responderam ao protocolo tradicional. Qual é o protocolo tradicional? Imipramina mais xilazina. E aí, então, observou-se que animais que não ejaculavam com xilazina passaram a ejacular com detomidina, mesmo os dois sendo alfa-adrenérgico. Então, esse hoje em dia, é o protocolo assim, que
está estabelecido, ter mostrado resultados interessantes. O uso de mipramina 2 horas antes da coleta, propriamente dito, 2 horas antes de iniciar a aplicação dos outros fármacos, depois a aplicação de detomidina associada à ocitocina, e em torno de 10 a 20 minutos, um processo de ejaculação induzida, ejaculação farmacológica, é o que se espera, podendo-se utilizar uma meia dose a mais, caso o animal não responda. Nós temos que tomar cuidado que detomidina, xilazina são anestésicos, então nós temos que realmente observar a dose, observar o comportamento desse animal, a reação, tomar cuidado de não errar a mão, para que não tenha complicação nesse processo. Esse foi um artigo, foi publicado agora em 2019, da Telogenology, a revista mais conceituada em reprodução, né? Essa é a forma de colheita, né? Apesar de existir várias técnicas para essa colheita, ficar esperando com um copinho e tal, mas a forma mais prática e segura e assim, para não ter que ficar lá esperando com tanta ansiedade, é colocar um suspensório e deixar, então, uma mucosa plástica associada a um copo, para que ele possa coletar, receber esse material e ser direcionado ao laboratório. Esse foi um outro artigo também, já em 2020 agora, publicado na GEVES, que é outra revista também que publica muito trabalho de reprodução, que é o Journal Equine Veterinary Science, um protocolo alternativo usando imipramina, detomidina e ocitocina para colheita de sêmen de garanhões com distúrbios ejaculatórios. Então, pode ser uma possibilidade para esses animais. E aqui um caso que eu vou encaminhar para vocês também, caso que aqui claro que aqui é extremo, né? Mas utilizando o mesmo protocolo em um garanhão penectomizado, né? Então veja aqui o extremo de penectomizar e eu ainda consegui obter material genético desse animal. Então esse é um protocolo que está aí, começou a ser avaliado praticamente de 2018 para cá, e mostrado resultados bem interessantes, e eu vou encaminhar esses materiais também para vocês, para que vocês possam acessar. Eu gostaria de encerrar esse momento inicial aqui, né? Nós vamos abrir para as perguntas e dúvidas, interação, mas eu gostaria de encerrar esse momento com essa imagem. Essa imagem representa muito para mim, porque tem aqui as Casas Bahias. As Bahias era a nossa república lá em Botucatu, eu, Sidney Nunes, que é o autor do trabalho, o primeiro autor do trabalho de colheita fracionada, Luiz Fernando, Bertini, que hoje está no Pará, Luiz está em São Paulo, e aqui o professor Frederico Ozanam Papa, que realmente é o papa da andrologia, principalmente andrologia equina, autor do livro, o principal livro de andrologia equina hoje em dia, que é Reprodução de Garanhões. E aqui o professor Nereu Carlos Prestes, o principal obstetra, o maior obstetra no Brasil e dentre os maiores do mundo, que é o autor do livro Obstetrícia Veterinária, e compartilhar alguns momentos e alguns anos com eles foi de muito aprendizado e evolução. Nós vamos nos ver essa semana toda, mas aqui estão todos os meus contatos aí, os Instagrams, e-mail, LinkedIn, faz um print quem quiser, e eu estou aí à disposição de vocês para continuar contribuindo. Antes de abrir para as perguntas, eu quero destacar que hoje foi o nosso primeiro encontro dessas aulas exclusivas, dessas masterclass. Nós falamos sobre técnicas de colheita de sêmen, nós falamos sobre a técnica de colheita tradicional, falamos sobre colheita fracionada, colheita em estação e indução farmacológica da ejaculação. Amanhã nós vamos falar especificamente de uma outra forma de colheita de espermatozoides, mas agora uma técnica diferenciada, e por isso eu separei e deixei ela num único encontro, que é a colheita de espermatozoides da cauda do epidídimo,
que nós precisamos estar atentos para oferecer esse serviço, conhecer como obter, porque, no fim de tudo, essa é uma técnica que, na maioria das vezes, é o último recurso que nós temos para conseguir material genético de um determinado garanhão. E na quarta-feira nós vamos falar sobre criopreservação de espermatozoides e crioinjúrias, e na quinta-feira nós vamos abrir aí para um momento de perguntas, interação, de dúvidas. Eu ainda gostaria de destacar aqui que nós temos essa semana e no fim dessa semana nós estaremos lançando o nosso curso presencial de biotecnologias do sêmen de garanhão, que vai ser realizada no fim desse mês, nos dias 30, 31 e 1º/8, 30 e 31 do 7, 1º/8, é uma sexta, uma sábado e um domingo, direcionado às biotecnologias do sêmen, um curso que a gente considera um pouco mais avançado, para aqueles que já são profissionais, para os alunos que já têm um conhecimento da andrologia básica, para aqueles que já pegaram reprodução e que querem avançar. Nós estaremos discutindo todo esse processo, como vai ser o curso, os tópicos, inscrição, mas já fiquem atentos, nós vamos fazer o lançamento no fim dessa semana, dia 30, 31 e 1º são as datas desse curso. Agora está aberta aí a sessão de perguntas, eu vou até interromper o compartilhamento aqui para que a gente possa avançar. Estou vendo que já tem perguntas aqui, para que a gente possa discutir. Vamos ver aqui, tem um pessoal tentando. Como identificar a preferência? Já falei. Rafael Teles, quais são os efeitos de uma hiperdosagem? Hiperdosagem deve ser que ele falou em relação aos fármacos na indução farmacológica. Como ele é um fármaco anestésico, a primeira coisa de uma hiperdosagem é que esse animal anestésico, nós temos que pensar o seguinte: uma primeira situação é que esse animal pode cair, porque eu vou bloqueando receptores, e segundo, que um animal ele pode até vir a óbito devido a uma dosagem, uma superdosagem de fármaco. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e realmente fármaco, e principalmente os anestésicos, eles são dose e resposta, muitos deles, e eles têm uma dosagem baseada no peso do animal. Então, fiquem atentos, peso, tem que ver lá a dosagem. Esse artigo que eu vou mandar, ele traz toda a dosagem também, é bem interessante. Então, esses são os efeitos. Tiago, Rodrigo, parabéns mais uma vez, aproveita, galera, isso aí é aula de pós. Tiago, realmente é uma aula avançada, né? É uma aula bacana, agradeço sempre a parceria. Tiago é grande parceiro aí. Ana Carolina, excelente palestra, parabéns, obrigada. Eu que agradeço esse momento com vocês, foi show de bola, muito bom mesmo. Joilson Freire, sempre está presente, obrigado, Joilson, por estar presente mais uma vez. Quanto tempo após a administração dos fármacos, no caso da colheita induzida, o animal ejacula? A proposta é o seguinte: eu aplico imipramina 2 horas antes de eu aplicar os outros fármacos, e aí, após a aplicação da detomidina mais ocitocina, uma média de 10 a 20 minutos, essa é uma média dos animais, né? Mas tem animais que demoram mais ou menos e nós precisamos estar atentos. Francisco Gonzalez, muito bem na palestra, felicitações e graças. Eu que agradeço, Francisco. Francisco, se você puder falar o país que você acho que é bacana para a gente saber. Língua espanhola, castelhana, vamos ver aí se é de um país próximo ou se está Argentina. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo e é uma satisfação poder compartilhar esse momento. Bruna, boa noite, parabéns pela excelente palestra. Eu que agradeço, Bruna,
muito bom compartilhar esse momento com vocês. Sérgio Costa, professor Endri, parabéns pela aula, que aula. Acompanho seu trabalho há um tempo e sou fã, sucesso, eu agradeço, muito bom poder compartilhar esse momento com vocês, eu agradeço esse momento. Rafael, tem algum antagonista utilizado? Da xilazina, sim, mas da detomidina não é bem um antagonista, ele é até utilizado, né? Ele acaba sendo utilizado, mas ele não é bem um antagonista da detomidina. Mas como ele é um alfa-adrenérgico, ele acaba sendo utilizado. E nós podemos ter em mãos, mas assim, nós temos que pensar que se eu aplico a dosagem para a colheita, porque o que eu quero? Eu quero uma estimulação de receptor. Eu não quero anestesiar esse animal. Então, a dosagem ela é bem mais baixa do que o limiar anestésico. E nós temos que ficar atento a isso, porque a dosagem é só para estimular os receptores. Então, o animal vai ficar um pouco mais lento, o animal chega a baixar um pouco a cabeça, ele vai relaxar, e nesse relaxamento, auxiliado também pela ocitocina, ele vai ter uma contração dessa musculatura lisa, principalmente dos ductos epididymários aí da uretra, então vai promover a ejaculação. Professor, João, professor, mais uma vez, ótimo trabalho, esperando já o de amanhã. Que bom, vai ser bacana compartilhar esse momento com vocês amanhã. Andrezão, valeu, meu amigo, agradeço a participação aí, a amizade, parabéns, como sempre, uma boa aula, professor. Valeu, meu amigo, satisfação te receber e tamo junto sempre, no que precisar aí. Ana Carolina, é possível readaptar um garanhão à temperatura correta de água da vagina artificial até 45 graus, pois acho a temperatura de 55 muito alta. Sim, 55 é muito alta, nós temos que tomar cuidado com isso, né? E assim, é possível readaptar, mas é paciência. Eu tenho que ter paciência nesse processo, porque no início o animal vai refugar. Quando ele é acostumado em alta temperatura, ele refuga mesmo uma temperatura que não é tão baixa, né? Eu quero abaixar aí, vamos dizer, 10 graus. Não é tão alta, mas o animal ele refuga esse início. Então, eu preciso de muita paciência e uma colheita constante, né? Eu preciso de uma colheita constante para que ele possa ser readaptado a esse processo. Eu não consigo identificar a pessoa, parabéns, mestre, show de aula. Antônio. Valeu, Antônio, grande abraço. Everton, quando utilizar a prática de indução farmacológica, essa é específica para animais com distúrbios ejaculatórios, lesões penianas, animal que teve penectomia, mas principalmente os distúrbios ejaculatórios. Penectomia, lesão peniana, nós estamos falando do extremo, né? Os animais com distúrbios ejaculatórios, esse é uma indicação. Então, essa nós precisamos estar atentos aí, né? Larissa, parabéns, palestra show, agradeço. Ângela, beijão, Ângela, minha orientada aí, agradeço por estar presente. Ótima aula, professor, arrasando como sempre. Muito obrigado, viu? Sérgio, qual a masterclass de amanhã? Amanhã vai ser colheita de espermatozoide da cauda do epidídimo. Vou apresentar as técnicas, vou apresentar os principais erros, uma discussão sobre essa técnica e vai ser bacana. Espero vocês. Joilson, ótima aula, parabéns, gratidão por compartilhar seu conhecimento. Joilson, eu que agradeço, você sempre acompanhando o VetCamp, muito bacana. Everton, obrigado, live show. Rafael, parabéns, Rodrigo, palestra muito boa. Rafael, meu aluno aí, agradeço por estar presente. Ângela, abraço. Abraço, Ângela. Mais perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Quiser abrir o áudio, fazer pergunta direto, ou quiser digitar aí no chat. Acabaram as perguntas.
São 9h15, então nós tivemos aí um encontro de 1h15 e que foi muito bacana estar com todos vocês. Espero muito ter contribuído aí para o aprendizado e o avanço de vocês e que todos estejam amanhã para que a gente continue avançando aí no aprendizado, para que a gente continue avançando nas biotecnologias do sêmen de Garanhão. Mais perguntas? Se não tem, meu povo, eu vou, me comprometo agora mesmo, eu já mando os artigos que eu citei, para que vocês também possam ler. Os artigos estão disponíveis, nós precisamos acessar essa literatura fresquinha aí, para a gente avançar. Até amanhã, obrigado pelos esclarecimentos, até Ana. E Douglas, parabéns, agradeço. Eu que agradeço, Douglas. Valeu. Viviane, obrigado pela rica palestra. Eu que agradeço. Nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Até amanhã. Boa noite. Façam a leitura dos materiais. Acho que vai ser muito bacana para consolidar esse conhecimento dessa discussão de hoje. Valeu, meu povo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Muito bom contar com vocês.